A sociedade faz uma leitura da igreja. Os descrentes fazem uma leitura da igreja. Os duros de coração fazem uma leitura da igreja. Mas será que a leitura que eles estão fazendo desta igreja, da igreja de Cristo, da igreja de Nova Vida em Amendoeira, tem sido correta? Porque veja bem, amados do Senhor, eles estão fazendo, o povo está fazendo uma leitura de Jesus errada. Olha só o que o versículo de número 14 nos diz. Coloca aí para mim, telão. Eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Veja que o povo está falando que Jesus é diferente, que Jesus é um homem santo, que Jesus pode ser até um profeta. Estão comparando Jesus com João Batista, estão comparando Jesus com Elias, estão comparando Jesus com Jeremias, mas não conseguem identificar Jesus como o Messias, como Cristo, como aquele que é a promessa de Deus. Jesus foi o assunto aos céus e deixou a sua igreja para ser representante, para ser identificada como corpo de Cristo, para ser aquela que vai fazer a diferença. Dá uma olhada para esse santo de Deus e diga para ele: você foi chamado para fazer a diferença. Diga: você foi chamado para ser identificado e para fazer a diferença. Foi chamado para fazer essa diferença. Quem é você? Quem o povo está dizendo que eu sou? João Batista, Elias, Jeremias. Quem o povo diz que você é? Quem os seus vizinhos dizem que você é? Quem a vizinhança ao derredor desse local diz que nós somos? Que leitura as pessoas estão fazendo de nós? Será que é uma leitura correta? Será que nós estamos próximo o bastante deles para demonstrarmos e refletirmos que nós somos o corpo de Cristo, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, que nós somos aqueles que somos chamados para fazer a diferença? Ou será que nós estamos tão reservados e tão longe que eles não conseguem identificar quem somos nós? Quem é a igreja? A igreja precisa estar perto, a igreja precisa estar próxima, a igreja precisa estar atenta para poder dar um bom testemunho, para poder viabilizar esta característica de identificação. Jesus está preocupado com isso. Jesus está preocupado se as pessoas estão identificando Ele como quem Ele realmente é: o Messias, o Salvador, aquele que está disponível com o seu coração aberto. Será que as pessoas, quando olham para você, igreja, será que elas reconhecem uma pessoa que está disponível com o coração aberto para ajudar, para auxiliar, para estender a mão? Ou será que elas acham que você é alguém diferente, alguém que você é ali uma pessoa que não é igual a ela, mas ela não sabe bem quem você é? Você não está fazendo ali uma identificação de resultados, de atividades, porque eles aqui estão dizendo: olha, ele talvez seja João Batista, ele talvez seja Elias, ele talvez seja Jeremias ou algum profeta, mas eles não estão vendo o âmago do Salvador, quem é realmente o Senhor. Aí Jesus pergunta para pessoas que estão mais perto, mais próximas, os seus discípulos. Jesus começa a perguntar: e vós? Quem diz que eu sou? Vocês que estão caminhando comigo dia a dia, vocês que estão junto comigo, diariamente comigo, quem vocês dizem que eu sou? Talvez seja essa a pergunta que nós devemos fazer aos nossos filhos. Talvez seja essa a pergunta que nós devemos fazer aos nossos netos. Talvez seja essa a pergunta que nós devemos fazer àqueles que estão mais perto de nós, mais próximo, a vizinhança de parede, lado da nossa casa. Quem somos nós para você? Quem somos nós? Eu tive dando testemunho aqui no CETER, que eu fiquei muito alegre no dia de sexta-feira, quando o meu filho olhou para mim e disse assim: pai, olha, o Senhor é um referencial de vida como crente. Eu digo para os meus amigos, para os meus colegas: o meu pai é crente. E olha, pai, que eu tenho amigos que são filhos de pastores. Eu tenho amigos que os pais deles já foram pastores. Eu falei para ele: mas você acha que eu sou crente? Mas eu sou crente por quê, meu filho, para você?
Ele disse: por causa do seu testemunho, papai. O Senhor dá testemunho de pessoa que é crente, que tem temor, Senhor. Aquilo quase que me trouxe lágrimas aos olhos, porque é tudo que eu desejo que os meus filhos, a minha esposa, que a minha família, que está ao meu lado diariamente, que me conhece de manhã, de tarde, de noite, que quando vão dormir, falam comigo, me abraçam, me beijam, eles sabem realmente. Você aqui, eu chego, prego a palavra, vou te visitar no hospital, vou te visitar em casa, faço uma oração por você, telefone, mas eles estão diariamente junto comigo. E quando eu ouço de uma pessoa tão próxima, que ele acha que realmente eu sou crente, meu Deus, eu digo: Senhor, então eu estou no caminho certo. Então, Senhor, eu estou dando testemunho de Ti. Então eles estão vendo que o Senhor na minha vida, o Senhor é verdadeiro. E é isso que a igreja precisa fazer. Jesus chega para aqueles que estão do lado dele, diariamente, seus discípulos, comendo, bebendo, dormindo, andando, caminhando, correndo. Aqueles que estão temerosos em até perder as suas vidas, mas que estão lado a lado e não abrem mão de Jesus. Jesus olha para eles e pergunta: quem sou eu para vocês? Jesus queria saber se eles estavam fazendo uma leitura correta, se eles realmente estavam ali identificando corretamente quem é Jesus. E é uma revelação do céu. Deus Pai revela no coração de alguém que está perto de Jesus, de Pedro, quem realmente é Jesus. E diz assim a palavra do Senhor, verso de número 16, coloca aí para mim, telão, 16, respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, aleluia! Tu não é profeta, tu não é Elias, tu não é João Batista, tu não é Jeremias, tu é muito mais. Tu és o Filho, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és aquele que há de vir, aquele que vai tomar o meu lugar na cruz do Calvário, aquele que vai me remir, aquele que vai me salvar do poder do pecado, aquele que vai transformar a minha vida, aquele que vai cuidar de mim, aquele que vai estar comigo todos os dias, aquele que vai me fazer de igreja, aquele que vai transformar e abençoar a minha vida. Levanta a tua mão aí, diga para ele: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Diga glória a Deus, diga aleluia, aplauda ao Salvador, aplauda ao Senhor, igreja do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Respondendo Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uma palavra, uma frase que vai fazer a diferença. Deixa Deus te usar, meu irmão. Você que tem comunhão com o Senhor, você que ora, você que coloca a sua vida diante dele, deixa Deus te usar. Deus é poderoso. Deus que falou nos lábios de Pedro é poderoso para falar nos teus lábios. O Deus que falou, que ungiu a Pedro, que deu uma revelação de ser Deus para inspirar o teu coração, no teu trabalho, no dia a dia da tua vida. Deixa Deus te usar, meu irmão. Como é bom ser usado pelo Senhor. Aí olha só o que Jesus vai afirmar, verso de número 17, diz a palavra do Senhor, olha aqui, que maravilha, verso de número 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és. Porque é uma pessoa que reconhece o Cristo, que identifica o Cristo, que tem comunhão com o Cristo, que realmente vê que Cristo está acima de todas as expectativas, porque era uma expectativa boa do povo comparar a João Batista. João Batista, Jesus disse: olha, nascido de mulher não há ninguém maior, não é? Elias, profeta, Elias, Jeremias. Então o povo está nivelando, está identificando que Jesus é uma pessoa santa, uma pessoa separada. Ele dizendo: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Uma revelação vinda de Deus, algo do coração de Deus, algo do trono de Deus, para que Pedro pudesse abrir os seus lábios e ser ali inspirado por Deus e falar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sintetizar em poucas palavras a imensidão daquele que é eterno no coração e nos lábios de alguém que crê, que confia,
alguém que se sente protegido. E ele está dizendo: tu és bem abençoado, bem aventurado, Simão. Tu és bem. E ele diz assim: também te digo. Aí ele vai fazer uma declaração: eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que promessa! Mediante a revelação que Deus Pai faz nos lábios de Pedro, Deus Filho agora vem fazer uma revelação, e vem dizer, amados do Senhor, que sobre aquela pedra, ou seja, sobre aquela declaração de Pedro, a igreja está edificada, fortalecida, alicerçada. Que declaração é esta? Que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Deus vivo, o Deus que sustenta, que protege, que abençoa. Levanta a tua mão aí e diga para Ele: muito obrigado, Senhor, porque a minha vida está alicerçada em Ti, Senhor. Tu és o fundamento base, a rocha, a pedra, a declaração para a vida eterna. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre esta declaração, irmãos, que é edificada. É sobre esta declaração que ele vai dizer que ele vai edificar a sua igreja. E a palavra que ele usa é eclésia. Eclésia, amados do Senhor, é uma condição de assembleia de pessoas reunidas no mesmo propósito. A igreja de Cristo ainda não está fundada, mas Cristo está falando a respeito de algo que vai acontecer, que ele vai chamar do corpo dele, a eclésia, a igreja de Cristo, em que ele tem compromisso com essa igreja. Ele vai ter compromisso de proteção, vai ter compromisso, amados do Senhor, de guiar esta igreja, de edificar, de sustentar, de planejar, de abençoar, de cuidar, de zelar, de estar junto dia a dia, de estar unido, de fazer com que os caminhos para esta igreja sejam estes abertos, cuidando da igreja, zelando pela igreja, fortalecendo a igreja. E ele diz um ponto básico: as portas do inferno não vão prevalecer. Talvez alguém ali, amado do Senhor, pudesse dizer e mensurar: olha, o que nós vamos ter contra nós será o diabo, será o inferno, serão as portas do inferno. Mas Cristo deixa claro e diz: não vai prevalecer. A igreja é mais forte, a igreja é mais vitoriosa, a igreja, ela é percussora, ela vai adiante, ela vai abrindo frentes, ela vai abrindo caminho, porque quem abre o caminho para a igreja é o cabeça da igreja, e quem é o cabeça da igreja é Cristo, o Filho de Deus. Você, amados do Senhor, faz parte de uma assembleia, faz parte de um corpo. Tu és igreja. Dá uma olhada para esse santo de Deus que está do teu lado e diga para ele: tu és igreja, meu irmão. Tu és igreja. Tu pode se sentir às vezes enfraquecida, fragilizada. Tu pode se sentir às vezes ameaçada, mas Cristo tem uma palavra para você. É Ele que te edifica, é Ele que te fortalece, é Ele que te protege, e não há nada que vai prevalecer contra a igreja. Se a igreja é de Cristo, e a igreja é Cristo Jesus, ela prevalece, ela é vitoriosa. Foi para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que o Senhor deseja que nós venhamos a dar testemunho. Esta igreja fortalecida pelo Senhor. E quando essa igreja, amados do Senhor, sai dos parâmetros, sai da direção, perde a noção, o Espírito Santo de Deus levanta os reformadores, os pré-reformadores, e começa a colocar a igreja que é de Cristo de novo nos eixos. E 31 de outubro de 1517, na fixação das 95 teses de Martim Lutero, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na vida, através da vida daquele homem. E a igreja que tinha se perdido a direção, a igreja que tinha permitido tantas situações de deformidades, começa a voltar de novo para a direção
começa a caminhar segundo aquele que é o cabeça, deseja que ela trilhe no caminho, na verdade, na vida, que é Ele mesmo, o Senhor. E Ele chama e levanta pessoas. E agora, amados do Senhor, nunca em toda a vida da igreja há uma necessidade maior do que a igreja, que é o corpo de Cristo, que se possa se identificar com a palavra de Cristo e possa realmente ser restaurada, reformada, principalmente nos dias de hoje, quando perguntam quem é a igreja, nós não venhamos a ter uma vida voltada para nós mesmos, uma vida intrínseca nas nossas necessidades. Cristo deseja usar a sua igreja, usar o seu corpo, para tocar em pessoas, na vida de pessoas, pessoas que estão debilitadas emocionalmente, pessoas que estão feridas, pessoas que estão cansadas, pessoas que estão pedindo morte para si, para ver se acaba logo esse sofrimento. E Cristo deseja que estas pessoas venham identificar em mim e em você a presença dele, o corpo dele. Sabe, meu querido e minha querida irmã, é a forma que Cristo usa a palavra eclésia. Originalmente, amados do Senhor, esta palavra eclésia era dada a um grupo de cidadãos chamados e reunidos, uma assembleia com um propósito específico. Essa palavra eclésia, ela já era usada já no quinto século. Homens como Herodoto, Platão, Eurípides, já tinham um conceito a respeito desta palavra eclésia, que prevalecia. Esta palavra prevalecia principalmente em Atenas, na Grécia. Ali, os políticos eram chamados a estarem em assembleia e é colocado. A primeira vez, amados do Senhor, que esta palavra é usada no neotestamentário, em termos bíblicos, é naquela passagem do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo chega em Éfeso e começa a pregar. Então um ourives chamado Demétrio, ele suscita uma grande revolta e eles dizem: olha, está pregando contra a grande deusa Diana. E ali é usada essa palavra eclésia. Atos 19, verso 32 e verso 41. Atos 19, verso 32 e verso 41. Olha o que diz a palavra do Senhor. Atos 19, 32 e verso 41 também. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Uns, pois, gritavam de forma e outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Essa palavra aqui, assembleia, no grego está escrito eclésia. E no verso 41 também, olha o verso 41, o que diz a palavra do Senhor. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Essa palavra eclésia se dirigia principalmente para esta condição de uma comunidade, uma assembleia de pessoas todas reunidas. Jesus Cristo, no seu ministério, não fundou nenhuma igreja, não tem nenhum relato bíblico de fundação de Cristo na igreja. O relato bíblico nos diz que a partir de Atos capítulo 2, verso de número 42, Atos 2, 42, aí sim, no derramar do Espírito Santo, no dia de Pentateuco, é fundada a igreja do Senhor. Depois que Cristo morre, é ressurreto e é assunto aos céus, aí vem um derramamento do Espírito de Deus, e aí sim forma-se a igreja que está aqui denominada: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aqui está a igreja, aqui está a assembleia. Igreja esta, assembleia esta que novamente Cristo faz esta pergunta no dia de hoje aos nossos corações: quem o povo está dizendo que nós somos? Quem o povo diz que você é?
você que se chama igreja, você que confessa a Cristo, você que reconhece a Cristo como Senhor e Salvador, quem as pessoas dizem que você é? Um dos profetas? Elias? Jeremias? Ou será que eles olham para a minha vida e para a tua vida e veem Cristo nas nossas vidas? O Espírito Santo de Deus deseja nesse culto da reforma que nós estamos celebrando, perguntar a nós, que nós sabemos e identificamos a Cristo, e o melhor de tudo, que nós permitimos que pessoas venham identificar a Cristo na nossa vida, porque o propósito da reforma foi esse, há 500 anos atrás, trazer a igreja para os trilhos, para a direção, para o propósito, para aquilo que realmente o Senhor tinha planejado que a igreja fosse. Mas a igreja se distanciou, a igreja se desviou, a igreja perdeu o rumo. Mas até o dia de hoje, o Senhor está nos chamando e trabalhando nas nossas vidas, para que venhamos a conhecer e assumir a verdadeira responsabilidade, que é que as pessoas identifiquem o caráter de Cristo, a mentalidade de Cristo, o Cristo vivo nas nossas atitudes. Dá uma olhada para esse santo de Deus e pergunta para ele: quem é você, meu irmão? Quem é você? Quem é você, meu irmão? Quem é você? Os reformadores nunca na vida deles quiseram que fosse formada uma outra igreja. Não era esse o intuito dos reformadores, não. Eles queriam que a igreja fosse reconhecida como igreja de Cristo, como igreja que viesse a fazer a vontade do Senhor. E não é verdade que em cada lugar que nós vamos, nós encontramos uma igreja aberta, uma denominação? Nunca tantas denominações foram abertas. Mas será que essas denominações são a igreja? Porque abre-se denominações por conta própria. Se eu estou insatisfeito com o meu líder, se eu estou insatisfeito com o que o pastor diz, eu saio da igreja e abro a minha própria igreja, com a minha visão, com aquilo que eu acho que é certo. Será que isso é igreja? Verdadeiras portas abertas, em que as pessoas sem noção da palavra de Deus, sem noção do histórico daquele lugar, também ali chegam e se achegam e acham também que estão ali como igreja, mas na realidade estão debaixo, amados do Senhor, de maldições, porque um local onde é aberto por dissidência, por rebeldia, quem está reinando é o espírito da rebeldia. E quem é o espírito da rebeldia, a não ser o inimigo de nossas almas? O histórico, o contexto, o que se prega, da onde vem? Eu louvo o Senhor pela igreja de Nova Vida no Brasil, porque é uma igreja, amados, séria, uma igreja que não sai abrindo outras igrejas. Ninguém pode chegar na igreja de Nova Vida e abrir. Uma igreja gera uma outra igreja. Nós somos gerados, nós temos história. Nós fomos gerados lá em Santa Catarina. Santa Catarina gerou a Amendoeira, Santa Catarina gerou Estrela do Norte, Santa Catarina gerou Porto da Pedra. Tudo debaixo da bênção, tudo debaixo da obediência, tudo debaixo, Senhor, é de tua vontade. Quem é que nós vamos mandar para lá? Quem é que nós vamos mandar para cá? Porque temos, amados do Senhor, no nosso coração esse temor. Uma vez o meu sogro virou para mim e disse assim: ô Dionísio, você já está na igreja já há um tempão, né? Então olha só, aqui tem aqui o salão daqui, salão de festa, toma aqui a chave do salão de festa, abre a tua própria igreja. Eu falei para ele: que isso, seu Jair? Não é assim não. Não é assim. Por quê? Você não prega? Você não batiza? Por que você não pode abrir a tua igreja? Eu falei: porque é no tempo de Deus. A igreja não é de homem, a igreja é do Senhor.
O Senhor, se o Senhor quiser, no tempo dele, o Senhor vai dar direção. Eles, que isso, rapaz, para em bobagem, você não precisa pagar os 5 primeiros meses de aluguel, não, toma aqui a chave, é tua. Quem sabe se Deus não está me usando para te dar a igreja, para você abrir a sua igreja? Eu falei, não está não. Fica guardar o Senhor. Que o Senhor me guarde de dirigir uma igreja. Mas se Ele me achar fiel para isso, que seja com a ajuda dele. Porque desafios vêm, irmãos. Tempestade vem. Situações vêm. E quando o inimigo se levanta, meu querido, quando a igreja é de Cristo, eu sei que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, porque o Senhor está à frente. Então eu preciso e precisava ter essa certeza que é Deus. Agora nós somos uma igreja que, abençoada pelo Senhor, da denominação Nova Vida, uma igreja que não é mais congregação, que se tornou independente, tudo, amados, no tempo de Deus, no momento de Deus, diante do caminhar que o Senhor nos projetou. É isso que é a igreja. Mas a pergunta que o Espírito Santo de Deus faz ao meu coração: você que é a igreja, quem o povo diz que você é? Você é uma pessoa que está dizendo que é a igreja, mas eles não te identificam como igreja, eles não te veem como corpo de Cristo, eles não veem Cristo nas tuas ações, eles não veem Cristo falando através de você, eles não veem Cristo sendo testemunhado através de você. Quem o povo diz que você é? Porque os reformadores nos chamaram a isso. O Espírito de Deus trabalhou no coração desses reformadores para isso, para nós sabermos o rumo correto, o rumo certo, amados do Senhor, sabe? Porque naquele tempo toda a igreja estava corrompida, estava imbuída a condição do envolvimento do mercantilismo, né? Voltado para os bens, voltados para o material. E a igreja de Cristo, será que os dias de hoje não está voltada para isso, não? Quantas não são as denominações que dizem para o povo: vem para cá porque aqui você vai comprar o seu carro, vem para cá porque você vai comprar a sua casa, vem para cá porque você vai ser rico. Você tinha quantos carros, agora tem quantos? Tinha quantas casas, agora tem quantas? Será que perdemos o foco, irmãos? Será que perdemos essa condição da direção? Porque os reformadores, há 500 anos atrás, buscavam a igreja no trilho, sabe? Será que os homens que representam a igreja estão demonstrando ganâncias? Por isso, por aquilo? Querem encher as suas igrejas em benefício próprio, porque enchendo o povo, em trazendo o povo para a igreja, eu vou ter mais vantagens nos dízimos, nas ofertas. Qual é o propósito? O porquê? Será que eu dobro o meu joelho no chão? Será que eu jejuo? Será que eu oro a Deus com preocupação pelas almas? Com preocupação realmente pelo que o povo vê? Se o povo está vendo mesmo a igreja? Porque a natureza da igreja, amados do Senhor, ela é chamada no Novo Testamento por mais de 80 temas e várias metáforas que chamam a igreja. A igreja é chamada de povo de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, verso de número 16. 2 Coríntios capítulo 6, verso de número 16. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. E como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o meu Deus e eles serão o meu povo. Eu preciso olhar hoje, no dia em que nós comemoramos a reforma, se Deus está realmente no nosso meio. Porque Deus só está no meio daqueles que querem agradar a Ele, que querem adorar a Ele, que querem reconhecer Ele como Senhor e soberano, e não para retirar algo dEle, não para se apropriar de algo que pode tirar de Deus, mas sim agradecer a Deus. Porque aí sim,
Ele vai estar no nosso meio. E nós vamos ser chamados povo dele. No Antigo Testamento, Deus criou um povo chamado Israel. No Novo Testamento, Deus adquire para si a igreja, lavada, remida no sangue de Cristo Jesus. E quando eu vejo o relato bíblico de Mateus dizendo que Cristo se preocupa em saber quem é que o povo pensa que ele é, eu também faço essa pergunta: quem é que o povo está dizendo que a igreja de Cristo hoje é? Quem é que o povo está dizendo que eu, como pastor, sou? Que testemunho eu tenho dado a esse povo? Que testemunho você tem dado como corpo de Cristo? Será que o povo está dizendo Deus está no meio deles? Será que o povo está dizendo eles são povo de Deus? 1 de Pedro, capítulo 2, verso de número 9 e verso de número 10. 1 de Pedro, capítulo 2, verso de número 9, verso de número 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, o Senhor fala que cada um de nós que somos igreja, somos esse povo, somos esses eleitos. É isso que o Senhor espera que sejamos. É isso que é a nossa responsabilidade face à comemoração da reforma protestante de 500 anos. Nós somos chamados de eleito. Dá uma olhada para esse santo de Deus e diga para ele: você é um eleito, você é uma eleita, você é um eleito, meu irmão. Eleitos são todos aqueles que partilham de livre escolha dentro dos limites do sacrifício de Cristo, aqueles que creem, aqueles que confiam na obra salvífica lá na cruz do Calvário. Você que crê, você é um eleito. Colossenses 3, verso de número 12, olha o que diz a palavra do Senhor. Colossenses 3, verso de número 12, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Você que é eleito, as pessoas estão vendo isso na tua vida? Teu marido vê isso na tua vida? Teus filhos veem isso na tua vida? Vê o que, pastor? Você é revestido de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Se veem, parabéns. Se não vê, olha onde você está perdendo aqui. E diga para ele: Senhor, tu és o cabeça da igreja, eu sou o corpo. Me guia, me orienta, Senhor. Me direciona para que veja essa bondade, para que vejam essa longanimidade, para que vejam essa mansidão, para que me identifique como um corpo, Senhor, porque eu sou igreja, eu sou igreja. Amados do Senhor, será que eles identificam a nós como os santos? Porque é o termo usado no Novo Testamento para fazer referência aos salvos em Cristo. Será que eles olham para você e veem que você é uma pessoa separada? Ou lá no teu trabalho, quando começa com aquele monte de piada, você está junto rindo? Ou lá na escola, quando eles começam a falar aquele bando de situação, você está sem se identificar, não salga, não brilha, não faz nada? Porque a reforma veio para isso, meu irmão. Colossenses 1:2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Graça e paz. Será que eles estão vendo e identificando você? Estão vendo a graça? Estão vendo a paz? Ou estão vendo uma pessoa ansiosa, uma pessoa nervosa, uma pessoa que não tem domínio próprio? Será que eles estão identificando a igreja? Será que eles estão vendo que você é eclésia? O que será, amados do Senhor? Será que eles identificam você e a mim como corpo de Cristo?
Hã? Corpo de Cristo, olha que figura de linguagem, meu irmão, que deixa claro, como corpo de Cristo, Cristo está em atividade na minha vida, Cristo está trabalhando. Será que eles olham para você e veem que você é o corpo de Cristo, a igreja? Que Jesus está aí trabalhando? Que Jesus está aí trabalhando e mudando? Que Jesus está aí fazendo algo na tua vida, transformando? Ou você é a mesma pessoa? Você está com o mesmo falar? Está com o mesmo olhar? Está com o mesmo caminhar? Não mudou nada? Hein? A única coisa que mudou é que você agora diz que é aquilo que você não demonstra ser. Efésios 1, verso de número 22 e verso de número 23. Olha o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Como que o Senhor espera e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, e fez o que, igreja? E deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Será que eu estou cheio, pleno da presença de Cristo? Ou será que o meu eu está deformando tudo? Quem é que está reinando em você? A quem as pessoas estão identificando? Quem o povo diz que você é? Quem Cristo sabe que você é? Justamente, amados do Senhor, no mês da reforma, olha só outra metáfora que eclese, que igreja é chamada, é de templo do Espírito. Que coisa forte! Templo do Espírito. Quando Paulo, amados do Senhor, ele usa essa metáfora lá em Corinto, ele diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito? Ele faz uma pergunta. Olha o Espírito Santo de Deus usando esta mesma passagem para perguntar a nós: nós não sabemos que somos templo do Espírito? Não sabemos, não é? 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 16. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e o que o Espírito de Deus habita em vós? Ele habita em nós. Às vezes nós esquecemos, às vezes nós negligenciamos. Ele está aqui, desde o primeiro momento em que eu levantei as minhas mãos ao Senhor, em que eu fiz o voto com o Senhor, Ele está habitando em mim. Eu sou santuário de Deus. E aonde eu chego, chega também o Espírito Santo, porque Ele está em mim. Ele está em mim. Será que as pessoas estão identificando isso? Será que você identifica isso em você mesmo? Habitação. Tanto Paulo fala no contexto de comunidade, coletividade, como individualismo mesmo. Olha, 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 19. Olha o que diz a palavra do Senhor: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendo da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Eu não pertenço mais a mim. Eu não sou o único proprietário. Não. A minha vida tem um novo Senhor. Eu entreguei o senhorio da minha vida a Ele. Logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim. Eu não sou proprietário mais. Eu não dou mais testemunho só de mim, não, da minha vida. Eu não respondo pela minha vida somente, não. Quando eu abro a minha boca para falar, quando eu uso o meu olhar, quando eu empresto o meu ouvido, quando eu uso os meus passos, a minha atividade de viver está testemunhando a respeito de Cristo, ou não? Eu sou eclésia, eu sou igreja, com um propósito,
Uma vez eu li um livro, Uma Igreja com Propósito. Que maravilha. Um propósito. Nós não podemos perder o nosso propósito. O nosso propósito é levar o Evangelho, é levar as boas novas, é dizer para as pessoas que estão distantes de Cristo que existe um Deus maravilhoso, que se importa com eles, que ali os ama, que se entregou por eles, que eles podem ter uma nova vida, assim como eu tenho uma nova vida. Mas se eu não tenho nova vida, como é que eu posso dizer para as pessoas que Cristo quer dar uma nova vida para elas? Se eu não testemunho a respeito de uma nova vida, como é que eu vou falar algo que eu não vivo para as outras pessoas? Quem o povo diz que você é, igreja? Quem o povo diz que você é, eclésia? Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas às vezes eu não consigo dar testemunho de igreja dentro da minha casa. Às vezes dentro da minha própria casa, nós não conseguimos dar o bom testemunho de Cristo. E aí como é que fica? É difícil para sermos testemunhos em Jerusalém, para sermos testemunhos em Judéia, para sermos testemunhos em Samaria, para sermos testemunhos até nos confins do mundo. Se dentro da nossa própria casa, às vezes, fica difícil. Antes de ir dentro da nossa própria casa, eu tenho que saber quem eu sou dentro de mim mesmo, no meu coração, na intimidade com Cristo, na intimidade com Deus, e viver essa realidade de vida, para ser essa testemunha, sabe? Para poder apoiar os necessitados. Sim, apoiar os necessitados. Tem tanta gente que apoia tanta gente de longe, mas não apoia as pessoas que estão perto, as pessoas que estão mais próximas. Não conseguem enxergar, não conseguem identificar, não conseguem ver. Em contrapartida, o Senhor nos chama para ser a igreja, para mutuamente nós nos ajudarmos. Uma palavra, uma ação. Olha o que Tiago deixa descrito, Tiago, capítulo 1, verso de número 27. Tiago, capítulo 1, verso de número 27. Às vezes, nós não sabemos como é que eu vou ser igreja, pastor? Aonde que eu vou ser igreja, pastor? Será que eu estou sendo igreja para agradar a Deus? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É simples. Ajudar os necessitados, aqueles que estão com suas mãos estendidas, aqueles que estão sofredores, aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Pastor, eu sou um desses, mas tem alguém perto de você que o Senhor pode usar, colocar perto, para que você possa auxiliar também. Pastor, mas eu não tenho um recurso financeiro, até falta, mas uma palavra, um sorriso, um abrir de uma boca e permitir que o Espírito Santo de Deus venha te inspirar. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Senhor nos chama a ser igreja, irmãos. Nós estamos pregando há 8 domingos sobre a reforma. Porque adianta nós termos um conhecimento pleno da reforma, se não praticarmos a reforma na nossa vida, na nossa casa, no meio em que nós estamos. A principal responsabilidade da igreja é divulgar a mensagem da cruz, estender a mão àqueles que são necessitados. Se nós, no nosso coração, tivermos esse desejo, aquele que é o cabeça da igreja vai nos guiar. Aquele que nos escolheu como povo, que está no meio de nós, vai nos ajudar, vai nos transformar e vai nos auxiliar. Curve comigo a sua cabeça. Feche os seus olhos. Bendito é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, para meditarmos e refletirmos quem o
povo diz que nós somos. Somos o corpo, somos os santos, somos os escolhidos, somos a igreja de Cristo, somos a eclésia, somos aqueles que o Senhor falou ao nosso respeito: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Oh meu Deus, como nós desejamos ser igreja de verdade, uma igreja verdadeira, uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja lavada, remida, uma igreja que faça o seu papel, não uma igreja que fique esperando uma outra igreja, mas a igreja verdadeira de Cristo, a qual Cristo é o cabeça. Oh Santo Deus, quantos necessitados, quantas pessoas, meu Pai, quantos sofredores, quantas pessoas passando por tantas debilidades, necessidades. E nós como igreja, nós como corpo, nós como representante, nós como luz, como sal nessa terra, nós como aqueles que fomos chamados para ser imagem e semelhança do Senhor, meu Pai. Como o Senhor pode nos ajudar, como o Senhor pode nos colocar de volta nos trilhos, como o Senhor pode nos dar a direção certa, através do bálsamo da Tua Palavra. Eu desejo ser eclésia, eu desejo ser igreja, eu desejo ser a igreja que o Senhor vem usar, eu desejo ser a igreja lavada, a igreja, Senhor, que o Senhor deseja usar nos dias de hoje, a igreja que o Senhor vem olhar para nós, e que as pessoas venham identificar o Cristo ressurreto, o Cristo sofredor, mas o Cristo misericordioso, o Cristo compassivo, o Cristo bondoso, o Cristo amoroso, o Cristo presente, o Deus Emanuel. Oh meu Deus, que os nossos vizinhos olhem para nós e identifiquem a Ti, Senhor. Identifique uma igreja saudável, uma igreja que estende a mão, uma igreja que ora pelo bairro, uma igreja que faz a diferença, Senhor, no mundo espiritual. Nós não estamos aqui por ganância, nós não estamos aqui, Santo Deus, por dividendos, nós não estamos aqui, Senhor, por benefícios materiais, nós estamos aqui porque cremos em Ti, porque ouvimos o Teu chamado, porque sabemos que somos escolhidos do Senhor e desejamos fazer a diferença nessa terra, Senhor. Desejamos que as pessoas venham olhar para nós e venham identificar a Ti. Veio olhar nos nossos olhos e ver os olhos ternos de Cristo Jesus. Oh Senhor, o Teu consolo, o Teu conforto, a Tua providência, Senhor. Eu quero ser igreja, eu desejo ser igreja, que esta igreja seja igreja, Senhor. Que o meu irmão, a minha irmã seja igreja, meu Pai. As nossas casas, no meio da nossa família, no nosso trabalho, Senhor. Uma promessa do Senhor: o Senhor vai sustentar a igreja, o Senhor vai proteger a igreja, o Senhor vai amparar a igreja, o Senhor vai estar com a tua igreja é viva, a tua igreja é eficaz, a tua igreja é presente, Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o Senhor que está edificando o teu corpo, Senhor. E eu, como corpo, preciso ser edificado. A minha irmã, o meu irmão, Senhor, através da razão da fé, Senhor, através do envolvimento da tua palavra, através, Senhor, da oração, do fortalecimento, tu nos chamaste a ser igreja, tu nos chamaste para ser igreja. O inferno e o diabo, Senhor, não vão prevalecer. Aqui estamos nós, Senhor, para sermos igreja, Senhor, verdadeira, autêntica, protegida e amparada. Então protege a tua igreja, que a tua igreja possa perseverar e possa ser abençoada. Levanta a tua mão aí, meu irmão, e diga para ele: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E eu creio, Senhor, que sobre esta pedra, sobre esta declaração, o Senhor vem edificar a tua igreja. Eu sou a tua igreja, que sou edificada, fortalecida, protegida, amparada, e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Por isso, Senhor, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Nós somos a igreja do Senhor, vitoriosa
poderosa, lavada, remida pelo sangue de Cristo. Obrigado, Senhor. Nós tomamos posse em nome de Jesus. Diga glória a Deus, meu irmão. Diga aleluia. Aplauda o Rei, aplauda o Salvador, aplauda aquele que é o cabeça, o Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: tu é igreja, meu irmão.